Meu namorado repaginou completamente meu guarda-roupa e me ignora em público quando não uso as roupas que ele comprou pra mim. O que eu faço? Então, eu, 22F, estou namorando meu namorado, vou chamá-lo de Troy, 22M, há quase um ano, e na maior parte do tempo. As coisas têm sido ótimas. Meus amigos o adoram, meus pais o adoram, até meus tios que nunca o conheceram, o adoram por causa do que meus pais dizem sobre ele. Mas ultimamente tenho me sentido insegura em relação ao nosso relacionamento por causa de algo que está acontecendo desde que começamos a namorar. Um pouco de contexto. Troy e eu começamos como amigos e depois fomos morar juntos. O que a gente mais fazia no tempo livre era comprar roupas. Troy é muito estiloso e sempre recebe muitos elogios quando saímos, as pessoas sempre perguntam onde ele compra as roupas dele. Então, eu adorava fazer compras com o Troy porque ele sempre escolhia roupas incríveis para eu usar, porque adivinhem, ele entende de moda feminina também. Mas as coisas eram diferentes antes de começarmos a namorar, porque eu pagava pelas minhas próprias roupas e, obviamente, não gastava dinheiro com coisas que não me sentia confortável em usar, mesmo que ele gostasse. Avançando para agora, já namorando, praticamente não há mais roupas no meu armário que eu mesma tenha comprado ou tido muita voz na escolha. Recebo muitos elogios pelas roupas que uso, o que eu gosto, mas meus amigos e colegas de trabalho sempre dizem coisas como: diz pro Troy que ele arrasou. A forma como me visto não me define, mas sinto que perdi parte de quem eu sou e um pouco da minha individualidade. Também moro em um lugar muito quente e por algum motivo, não importa o que o Troy esteja vestindo, ele nunca parece suar. Eu, no entanto, suo como louca, então às vezes me visto de forma confortável. Quando faço isso, percebo que ele fica um pouco envergonhado de estar comigo. Ele odeia regatas em mulheres e nunca usa moletom em público, e antes dele eu usava muito essas coisas. Ele é um cara muito legal quanto a isso e nunca me pediu diretamente para mudar, mas dá para perceber que ele fica desconfortável quando me visto de forma mais relaxada. É difícil fazê-lo segurar minha mão, ele passa mais tempo no celular do que o normal, e não me beija em público. E além disso, eu nem preciso estar usando algo super desleixado para ele agir assim. Se a gente não combina no nível de estilo, quando saímos, ele se comporta de forma diferente. Estou começando a odiar sair de casa com ele. Conversei com ele sobre isso, e ele disse que não acha tão ruim não ser tão carinhoso em público quando eu não estou bem vestida, porque ele é muito carinhoso em casa, independentemente do que eu esteja usando. Então só quero saber se estou errada por estar me sentindo insegura. Isso é realmente um problema ou estou criando um problema no nosso relacionamento por causa da minha própria insegurança? Atualização, 20 de agosto de 2015 no dia seguinte. Li muitos dos comentários de vocês, e alguns foram úteis, mas aquilo começou a ficar bem desconfortável, então eu realmente não queria responder. Sei que essa conta é descartável, mas ainda assim fiquei um pouco ansiosa em responder alguns daqueles comentários. Para ser sincera, eu nunca planejei fazer uma atualização. Não parecia o tipo de postagem que precisava de uma, e mesmo que eu tivesse planejado, não esperava que fosse precisar tão cedo. No entanto, as coisas ficaram um pouco estranhas essa noite ontem, dependendo do seu fuso horário, sei lá. Basicamente, estou me sentindo péssima comigo mesma agora por causa do que aconteceu essa noite, e só estou esperando tudo isso passar. Acordei algumas horas depois de ter postado na noite anterior, li as respostas de vocês pelo celular, meu namorado fez o café da manhã. Os dois foram trabalhar como de costume, nada demais. Ele chega em casa antes de mim, então quando voltei ele estava sentado na sala assistindo TV, então me sentei ao lado dele e só ficamos assistindo em silêncio. Não falei nada durante todo o episódio do programa, porque achei que ele teria dito algo primeiro se quisesse conversar. Parecia que ele tinha algo na cabeça, então perguntei se tinha alguma coisa errada e ele disse que não, e então perguntei por que ele estava tão quieto. Ele então pediu desculpas e meio que se animou, perguntando se eu queria sair para um bar, restaurante e livraria que tínhamos ido uma vez e adorado. Eu disse que sim. Algumas horas se passaram, e ele parecia um pouco cabisbaixo, mas deixei ele no tempo dele, imaginando que me contaria o que estava acontecendo quando estivesse pronto. Ele me avisou que queria sair logo, então foi para o quarto se arrumar e eu fui junto. Agora eu entendo que talvez vá receber algumas críticas por isso, com base nas reclamações que fiz no post original, mas eu gosto de pedir a opinião do Troy sobre o que devo vestir às vezes. Pego algumas peças do armário, pergunto o que ele acha e ele dá uma opinião sincera. Enfim, escolhi uma blusa e uma saia que ele havia comprado para mim e perguntei o que ele achava. Ele parou para pensar um pouco, foi até o armário, cavou lá no fundo e puxou algumas roupas que eu mesma tinha comprado há bastante tempo. Ele disse que achava que eu ficaria muito bonita com aquele look hoje à noite e que gostaria de me ver usando, já que fazia tempo que eu não vestia aquilo. Então atendi o pedido, vesti a roupa e saímos. Foi uma sensação muito boa ele ter feito isso por mim. Sendo justa, as roupas eram realmente bonitas, pareciam algo que ele mesmo escolheria. Mas fazia tanto tempo desde a última vez que ele sugeriu que eu usasse roupas antigas minhas, que parecia que ele estava sendo intencionalmente gentil. Troy continuou agindo um pouco diferente a noite toda e eu não sabia por quê. Quando estacionou o carro, ele foi até o lado do passageiro, abriu a porta para mim, estendeu a mão para me ajudar a sair e não soltou a minha mão depois que eu levantei. Não de maneira agressiva, ele só estava segurando minha mão. Foi fofo, mas não era o que eu estava acostumada.
Quando entramos, ele estava bem quieto. Meio parecido com a forma como eu disse que ele age quando não gosto da roupa que estou usando, mas toda vez que eu demonstrava preocupação com o comportamento dele, ele desconversava e puxava algum assunto. As coisas que ele trazia eram só conversas aleatórias, superficiais, nada que sustentasse uma conversa de verdade, então a noite acabou ficando meio estranha. Saímos de lá cerca de 2 horas depois e eu ainda não sabia o que estava acontecendo. Ficamos em silêncio no carro por um tempo, e então ele quebrou o silêncio de repente dizendo: Eu não quero que você pense que tenho vergonha de você quando você não está toda arrumada do jeito que eu gosto. Meu coração afundou no estômago quando ele disse isso, e só consegui responder: de onde veio isso? Ele disse que estava apenas pensando sobre isso. Mas eu sabia de onde veio, e por dentro eu gritava. Percebi que nunca tinha feito logout dessa conta descartável no meu laptop, e ele provavelmente deu de cara com a minha postagem de ontem. Quando chegamos em casa, percebi que já tínhamos passado do ponto sem volta, então abri meu laptop, encontrei o post e perguntei o que ele tinha a dizer sobre aquilo. Ele ficou chocado no começo, e então percebeu que eu sabia que ele sabia que eu sabia. Nunca pensei que usaria essa frase de forma séria. Ele perguntou o quanto eu concordava com os comentários, mas percebi onde ele queria chegar, então disse que não estava prestes a terminar com ele. Então ele disse que precisava esclarecer algumas coisas. Foi uma explicação longa, então vou parafrasear. Ele me disse que sabe que age como um babaca às vezes por me ignorar, mas que isso não tem a ver apenas com eu não usar as roupas que ele gosta. Basicamente, ele disse que fica quieto e distante comigo por outros motivos também, mas que não está tentando me manipular, ele só se sente preso. Por preso ele quis dizer que, fica chateado com algo que eu faço. 2. Não quer descontar em mim. 3. Quer me contar o que está sentindo. 4. Percebe que o motivo é muito bobo e fica envergonhado de admitir que aquilo o incomoda, então ele acaba ficando chateado e calado. Ele tem medo de que eu o chame de sensível e fique irritada com ele por isso, coisa que eu nunca fiz. Disse que com a questão das roupas, nunca foi realmente sobre as roupas, era sobre algo que ele diz que eu faço. Aparentemente eu faço questão de perguntar a opinião dele sobre alguma coisa pra mim, e depois ignoro o que ele diz e faço o que queria fazer desde o início, e isso o incomoda. E foi isso que aconteceu naquelas poucas vezes em que ele me ignorou em público. Eu meio que chamei isso de besteira por causa daquele comentário que ele fez sobre achar que está tudo bem esquecer como estou vestida quando estamos em casa. E então ele me disse que só disse aquilo porque estava irritado comigo e sabia que isso ia me incomodar. Aí ele mencionou uma ocasião em que eu me vesti como quis e ele não me tratou diferente em público, e também falou que nunca faz minhas malas quando a gente viaja. Eu disse a ele que não se comunicar comigo quando está chateado não é aceitável, e que isso me machuca quando ele me ignora, e ele reconheceu que isso era errado. Mas, sinceramente, naquele ponto eu estava me sentindo a errada da história. Ali estava eu, mostrando para ele um grupo de pessoas da internet que basicamente odeiam ele agora com base em alguns mal-entendidos, chamando ele de nomes e me dizendo para terminar com ele, e a luz do meu laptop estava só iluminando o rosto dele o tempo todo. Ficou tudo bem silencioso e estranho. Eu só fiquei sentada ali, encarando ele enquanto ele encarava o chão. Mas aí ele disse: Você viu o cara que me chamou de coloridinho babaca? E ele riu, então me senti à vontade para rir também. Nos dois pedimos desculpas e nos abraçamos por muito tempo, e ele me disse que ia dormir. Ele normalmente vai dormir bem mais tarde do que foi, mas eu não senti que devia impedir. Então, no momento estou me sentindo meio merda, mas provavelmente vai ficar tudo bem amanhã. E acho que de certo modo, fico feliz que ele tenha encontrado o post, porque nós realmente conseguimos chegar a um entendimento essa noite por causa disso. Só estou muito envergonhada por ter interpretado tudo errado. Foi só aquele comentário que ele fez aquela vez que estávamos fora que me fez pensar tudo aquilo e chegar a essas conclusões sobre o que ele pensa de mim. Gostaria que ele nunca tivesse dito aquilo, mas acho que agora já era. Provavelmente este é meu primeiro e último update. Não há necessidade de levar essa história adiante. Apenas presumam que as coisas acabaram bem para nós e cruzem os dedos para que eu não tenha motivo para fazer outra atualização. Edit. Acordei de novo e com base em várias respostas parecidas, acho que devo esclarecer algumas coisas. A explicação dele sobre o porquê de agir como Wade foi realmente longa, então não incluí tudo o que ele disse. E acho que acabei deixando de fora algumas informações bem importantes. Ele pediu desculpas pelo modo como se comporta quando fica calado às vezes, e me contou quanto isso é um problema para ele. Disse que já perdeu um amigo por causa disso no passado, porque a pessoa eventualmente se cansou da atitude dele e foi se afastando. E isso é algo que ele tem tentado melhorar de verdade. Nós dois sabemos que isso é um problema. Ele sabe que eu não aprovo, mas estou tentando fazer com que ele se sinta mais à vontade para me dizer quando está chateado. Outro ponto que quero deixar claro é que não sinto que ele jogou a culpa em mim pelo jeito como ele age. Também não acho que eu mudar de ideia e ignorar a sugestão dele esteja certo, mas nenhum de nós acha que a forma como ele responde a isso seja aceitável. Ele apenas estava me explicando por que agiu daquele jeito. Eu entendi o ponto de vista dele, mas isso não quer dizer que eu aprovei.